Bom dia a todos. Meu nome é Ederson Porto, sou advogado, professor da Unicinos e tenho a missão aqui de conversar com vocês sobre alterações do novo CPC que impactam na execução fiscal. Como o tempo é curto e as alterações são muitas, vou tentar ser bastante focado para que seja útil a minha fala para vocês. Mas eu gostaria de afinar só o discurso para entender um pouco do histórico de cada um. Todos aqui são advogados, de vocês aqui quais atuam com litígio em matéria de direito público, vamos falar assim. Alguns atuam, 1, 2, 3, 4, em um grupo expressivo. Tributário, mais especificamente, 1, 2, 3, 4. Ok, tá. Então, só para a gente afinar o discurso e também para que seja útil a todos, eu queria ter uma noção exata daqueles que estão habituados ao litígio com direito tributário, para a gente ser mais objetivo na fala. Pessoal, o tema então que eu me proponho a falar são os impactos que o novo CPC traz para a execução fiscal. E aí eu preciso dar um passo atrás e explicar uma premissa. A execução fiscal ela é regida pela Lei 6.830, ok? Que estabelece um rito próprio para a execução de créditos tributários e não tributários. E aí eu digo para vocês que, ao contrário do que muita gente imagina, execução fiscal não é só para tributos. Tem muitos outros créditos que não tributários que são cobrados via execução fiscal. Mas a gente está falando em sua grande medida em ente público, executando via o procedimento da Lei 6.830. Tem um contingente enorme. Tem algum advogado de conselho profissional aqui? Não? Não tem? Pois os conselhos profissionais são dos grandes clientes da execução fiscal. Eles ocupam com um número expressivo, um número de execuções fiscais e utilizam desse mecanismo. Pois, do que a gente está falando aqui, gente? Esses dados que eu estou trazendo aqui para vocês é só para que vocês tenham uma ideia. É uma pesquisa feita pelo CNJ e IPEA, órgãos federais que mapearam o Brasil todo, para que a gente tenha noção do que é a execução fiscal. Dessas execuções fiscais que tramitam no Brasil no âmbito federal, é bom que se diga, a maior parte imposto, contribuições e esse amarelo ali são os conselhos que eu acabava de falar para vocês. Então, notem que os conselhos ocupam um contingente expressivo, que eles, por lei, são equiparados à condição de autarquia federal, a lei assim os considera, mas eles não são órgãos públicos na acepção da palavra, porque são financiados com direito, com dinheiro exclusivamente dos seus profissionais inscritos. Então, gera um problema na hora da tramitação e da aplicação de certas regras processuais. Mas aí, qual é o problema que se põe com a chegada do novo Código? A Lei de Execução Fiscal, no seu artigo 1º, é uma lei bem curtinha. Não sei se todos já tiveram a oportunidade de lê-la na integralidade. Ela tem 41 artigos. E ela diz no seu artigo 1º que aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil. Certo? Então, de forma subsidiária, quando não tiver uma disposição expressa, onde é que eu vou encontrar a solução? No Código de Processo Civil. Pois então, com a modificação do novo Código, agora a gente tem uma preocupação. Este novo Código ele vai se aplicar de forma integral. Todos os dispositivos eles entram para a execução fiscal e incidem no caso concreto, se aplica a alguns, outros não. Qual é o critério que a gente vai usar? Quando que a gente usa, quando que a gente não usa o novo CPC, tendo em vista que há uma lei especial regendo a execução fiscal. Qual é? É difícil fazer futurologia, eu gostaria de ter esse dom mediúnico, mas não tenho. Mas qual é o meu critério para poder falar com vocês? É dizer o que o STJ tem dito
nos últimos tempos a respeito do CPC atual. Então, a partir das decisões do Superior Tribunal de Justiça, quando corteja a aplicação da LEF e do CPC, é que eu vou tentar conversar com vocês e dizer aquilo que vem e aquilo que não vem para a execução fiscal, certo? E aí, obviamente, não vai dar tempo de falar sobre todos os dispositivos, mas eu vou tentar trazer aquilo que é mais importante para o nosso debate e para a prática, que eu acho que é o interesse de todos aqui. Pois bem, qual é o primeiro problema que a gente vai enfrentar e que o novo código ele não soluciona? Desculpa ser pessimista ou não ser tão otimista como os mentores e os autores do projeto do novo código são. Eu brinco dizendo que o novo código ele vai dar um giro de 360 graus. Vai revolucionar e voltar para o ponto onde nós estamos. Por quê? Porque vai mexer com alguns institutos, sim, muita coisa vai ser alterada, e conversava agora com um colega, advogados vão ser atropelados por alguns dispositivos que não estão preparados, e aí eu parabenizo todos aqui que buscam atualização. Mas, do ponto de vista assim, da solução do litígio, da resolução do conflito, do jurisdicionado, que é o destinatário do processo, aquele que quer o bem da vida, que quer ter o seu litígio solucionado, vai ter uma tramitação mais célere, vai ter uma tramitação revolucionária, vai mudar. Não. O rito praticamente é o mesmo, os institutos são os mesmos, e mesmo naquilo que é inovador, que não é do novo CPC, que são os meios eletrônicos, falamos de processo eletrônico e tudo que com ele tem relação, eles tendem a copiar as nossas práticas do processo físico. Vejam o exemplo da semana passada lá do escritório. Nós entramos com um agravo regimental no STJ, que o processo é eletrônico, e tínhamos uma certa urgência que ele fosse examinado pelo ministro, e queríamos inclusive ir lá falar com o ministro. Pois saibam que até hoje, foi no início da semana passada, nós entramos via eletrônica, o agravo não foi juntado aos autos. Não foi juntado aos autos. Aí vocês se perguntam, como assim juntado? Juntada era um ato do processo físico. Quando eu tinha papel, eu pegava e o servidor do cartório juntava, entranhava os autos. Qual é o sentido de juntar um processo eletrônico? E esse tempo é morto, continua no processo novo, e sobre mecanismos para desatravancar o processo, para fazer com que ele tenha maior fluidez, isso não foi pensado, salvo o melhor juízo. Então, lamentavelmente, eu tenho uma percepção um pouco pessimista no que diz respeito à celeridade. Algumas coisas elas vêm em boa hora, algumas coisas vêm consolidando posições jurisprudenciais sobre determinados institutos, mas assim, para solucionar eu tenho uma certa decepção em relação ao novo código. Pois bem, se nós formos falar de execução fiscal, nós estamos falando de um litígio diferente dos outros, concordam? Nós temos num polo da relação um ente público, que é o credor, e no outro polo da relação, via de regra, uma pessoa jurídica, ou um cidadão, ou podemos dizer assim, um ente privado, certo? Para tutelar essa relação, vocês consideram que o código antigo era adequado, suficiente? Na minha opinião, não. Código antigo, código de 73, que vigora ainda hoje, ele foi pensado lá por Buzaid, Lippmann, ele foi pensado para resolver o conflito individual, correto? Cidadão que tem um problema com um vizinho, um contrato que não foi cumprido, uma dívida que não está sendo paga, basicamente para resolver o conflito individual. E daí todos os problemas que nós temos hoje em dia para resolver conflitos coletivos, demandas envolvendo ente público. Esse novo código, ele traz soluções para esse litígio que é um pouco diferente? Não. De novo, o Código de Processo Civil é um único código que tenta resolver todo tipo de litígio. Desde a briga de vizinho, a solução no âmbito do direito de família, assim como também
as demandas envolvendo o direito público. E aí que está o grande problema, e é esse o motivo da nossa conversa. Por não ser capacitado, por não ter uma regra processual que dê conta desse fenômeno, que é diferente, é um litígio diferente, nós vamos ter uma série de problemas que dificultam a defesa do executado. E aí eu digo para vocês, não sei se todos aqui têm experiência e atuam na execução fiscal. O que acontece muitas vezes? O cidadão ele recebe a citação, ele comparece no escritório dos senhores, olha aqui, ó, recebi a citação, o que é isso? O que é isso? E aí você sabe, 5 dias para pagar ou nomear bens à penhora, 5 dias. E aí o que diz a lei de execução fiscal? É requisito de conhecimento para que os embargos à execução sejam conhecidos, que eu dê a segurança integral do juízo. Então vejam já um limitador para que eu estabeleça um debate, um limitador do acesso ao judiciário. O contribuinte ele quer se defender, vamos imaginar, ele acha que a execução ela foi mal direcionada, ele acha que a execução ela tem erros, ou ele simplesmente entende que não é devido o crédito que está sendo cobrado. O que ele deve fazer? Embargos com o requisito de garantia do juízo, assegurar o juízo. Aí vocês devem estar se lembrando, e se lembraram com razão, não, mas existe a exceção de pré-executividade. Sim, existe a exceção de pré-executividade. Só que é um procedimento absolutamente sem nenhum tipo de regramento. Foi concebido inicialmente para resolver as questões de ordem pública, aquilo que o juiz conseguiria ver sozinho, sem nenhum tipo de instrumento probatório. E ele foi um pouco alargado, o cabimento da exceção de pré-executividade no âmbito, especialmente da execução fiscal, justamente pelo limitador dos embargos à execução. Como tem aquela limitação e como não é possível para muitos dos executados se defender, acabou se admitindo em outras hipóteses a exceção de pré-executividade, que não as originais. E aí a gente fica no seguinte dilema, e esse é o problema que eu coloco para todos aqui, como advogados, como profissionais que vão atuar nesse tipo de litígio. Quando é o caso de um e quando é o caso de outro? Eu tenho um problema, chegou um cliente que quer que eu solucione, que eu especialmente, não solucione, ele quer que resolva. Ele quer saber qual é o instrumento cabível, se existe discussão na jurisprudência ou não, ele quer que o profissional contratado resolva, certo? E aí, o que eu digo ou qual é o instrumento que eu vou usar? Embargos à execução fiscal ou exceção de pré-executividade? E aí eu tenho um seguinte problema. Posso usar os dois? Em tese, posso. Posso entrar primeiro com a exceção e depois com embargos? Em tese, posso. Só que dependendo do juízo que for feito sobre a minha exceção, dependendo da decisão que vier do juiz, eu posso ter fulminado a minha chance dos embargos. O juiz ele pode simplesmente dar uma decisão que seria cômoda. Não é cabimento de exceção. Ponto. Bom, o mérito dos temas não foi apreciado, não há preclusão, portanto eu posso ventilá-los nos embargos se eu tiver chance, tiver sorte. Agora, se o juiz avança e diz não é o cabimento, mas vou enfrentar a matéria, não há ilegitimidade, não há prescrição, não há decadência e a dívida está correta, esse tributo é devido. Bom, morreu. Não posso, a matéria está preclusa, vou ter recurso, ok, tem um recurso, um agravo de instrumento para o Tribunal de Justiça, do qual eu não vou poder sustentar. Vou ter só um recurso de agravo para o Tribunal de Justiça, e aí o devedor está de mãos atadas. Eu fiz a pesquisa, gente, fui um pesquisador aqui no Rio Grande do Sul e percorri várias comarcas conversando com vários juízes, e isso dá um retrato da realidade do Rio Grande do Sul, mas conversando com os colegas que fizeram essa pesquisa no resto do Brasil não é diferente.
qual a constatação, e talvez todos aqui já tenham constatado isso na sua atividade. Não existe um código de processo civil no Brasil. Existe um em cada vara. E se a vara tiver 2 juizados em 2 códigos? Chegou ao absurdo. Era comum eu chegar e conversar com o juiz, tentando entender como é que era o procedimento dele na execução, e ele falar, não, aqui eu faço dessa forma. Ah, é? Aí eu ia no outro juiz, não, aqui eu faço da outra forma. E teve o terceiro, o caso mais, digamos, pitoresco, do juiz, na sua maior sinceridade, se virar para o cartório e falar, fulano, como é que tu decide aqui? Com a maior franqueza, ele não tinha noção de como é que eram as decisões que ele se responsabiliza, que ele assina. Ele chamou o servidor lá do cartório, que era o responsável pela execução fiscal naquele cartório, naquela vara. Pois então, é com isso que a gente vai trabalhar. Seja no código atual, como é hoje, seja no código novo e com o incremento de um maior problema. A falta de conhecimento sobre a nova lei. Que é isso que vocês estão tentando resolver, se qualificando, fazendo cursos, mas que o judiciário, de uma forma geral, não está muito preocupado, infelizmente. Infelizmente. Isso vai nos gerar um problema. E aí, o que se discute em execução fiscal e que é o que está na cabeça de muitos juízes, na hora de aplicar as regras da lei de execução fiscal e por decorrência do novo CPC. As execuções fiscais, elas são, na maior... Vejam, nós estamos falando de um rito que ocupa mais de 50% do judiciário. Pegando todos os litígios do judiciário, mais de 50% dos litígios no Brasil são execuções fiscais. Ou seja, é expressivo. Aí, pegando todo esse contingente de litígios que abarrota o judiciário, os juízes eles se deparam com a seguinte informação. Apenas 1,3% das execuções, 1%, são embargadas. 1%. Vocês sabiam desse número? O juiz está acostumado, porque ele trabalha com a visão macro, né? No seu cartório, vê muitas execuções e poucas são embargadas. Qual é a conclusão que o juiz tira e que se tirou dessa pesquisa de forma equivocada? Não precisa de execução fiscal. É um procedimento desnecessário, porque a maior parte das questões elas poderiam ser administrativas e levar para o judiciário só aquilo que é discussão. Já que é 1% só que é embargado, aí eu digo para vocês, por que só tem 1%? Só tem 1% porque não tem defesa. Todas as execuções estão corretas, foram bem propostas, ajuizadas de forma correta? Ou será que só tem 1% porque o executado ele tem dificuldade de se defender? Salvo o melhor juízo, na minha modesta opinião, eu me filio à segunda resposta. É muito difícil ter acesso à defesa na execução fiscal. E aí vamos pegar um grande contingente de pessoas que não têm dinheiro, um grande contingente de pessoas que não têm informação, que a grande maioria da população brasileira não sabe. Para nós, advogados que conhecemos, quando a gente pega uma carta de citação na execução fiscal, é a petição inicial, que é uma folhinha, petição padrão, depois vem a CDA, que é um documento ininteligível para a grande maioria das pessoas, não estou falando dos advogados. Imagina, a pessoa recebe aquilo ali, estão me cobrando, eu acho que tem que pagar, mas não tem dinheiro, enfim. Só que, vamos pegar então, dos casos em que as execuções são extintas, elas são encerradas. Quais são os motivos de extinção, de encerramento das execuções? É esse gráfico que está aqui. Pagamento, senhores. 35% das execuções se encerram pelo pagamento. É um número até expressivo. Muita gente acha que a execução fiscal não funciona. 35% gera a satisfação do crédito. Agora, os outros 65% são outros motivos de baixa. E quais são os outros motivos?
extinção sem julgamento de mérito. Prescrição à decadência, 27,5%. Quase o percentual do pagamento. Porque foi prescrito, vejam, de quem é o erro. Se a execução está prescrita ou o crédito caducou. De quem é o equívoco. Ela foi ajuizada errada. 27,5%. Remissão, bom, aí depende de uma lei momentânea, que às vezes vai ter muita remissão, em outros anos não tem, mas é perdão da dívida, 8%. Naquele ano teve uma lei do governo federal que concedeu remissão para crédito de até R$10.000, então isso impactou. Embargos procedentes, 1,3%. Extinção por cancelamento, 17%, lá na outra coluna. Cancelamento. A Procuradoria vai lá e diz, olha, errei, vou cancelar a CDA, porque pode até a sentença. Até a aprovação da sentença, a Procuradoria pode cancelar a CDA sem nenhum ônus. Sem nenhum ônus. Vai lá, cancela, baixa a execução. Então, pegando esse espectro que eu estou mostrando para vocês, eu quero chamar a atenção do seguinte. Ao contrário do que se possa imaginar, a execução fiscal ela tem muitos problemas, tem muitos equívocos, o que não deveria ser. O que deveria ser o correto? Tem um crédito, o contribuinte não pagou, tem que ser cobrado, ponto. Não está aqui ninguém defendendo que as pessoas não devem pagar os seus tributos. Agora, se existe um contingente expressivo de execuções que são extintas, que não pelo pagamento, mas por erro, será que não é de se pensar, bom, se tem muito erro, é interessante dar mecanismos para as pessoas se defenderem desses erros? Pois tudo que se está pensando de projeto de nova lei de execução fiscal e CPC não parte dessa premissa. Todos os projetos de nova lei de execução fiscal tramitam no Congresso e o novo CPC não partem da premissa de que tem muito erro. Logo, a gente vai ter uma execução em que as pessoas partem das premissas equivocadas. Quais sejam? Estou tratando aqui com um sonegador, um pilantra, um sujeito que sabe que está devendo e não está pagando. Portanto, tem que tratar que nem cachorro. Porque ele é devedor e, portanto, não tem que ter garantia nenhuma. Vejam, estou falando em 2015 de garantias processuais que são lá de 88 e que ainda na execução fiscal é difícil de se entender isso aí. E aí, meus amigos, ficou ruim aqui, mas eu trouxe alguns precedentes, depois eu vou passar para vocês. Eu peço depois que o Felipe passe a todos que se inscreveram nessa apresentação, com os precedentes do STJ que eu invoco. Tá? Por conhecê-los, eu já vou falar para vocês as orientações do STJ sobre estes temas, que vai nos pautar sobre as regras que estão por vir. E primeira discussão do STJ, aplicação ou não do CPC. Aí vocês vão dizer, é tranquilo, aplica-se subsidiariamente. Está escrito no artigo 1º da LEF. E se eu disser para vocês que não é tão tranquilo assim? O STJ, em recursos repetitivos e recursos paradigmáticos que eu colacionei ali, ele, ora diz, aplica-se CPC subsidiariamente, em outros, não se aplica subsidiariamente. E aí os precedentes estão ali, depois eu vou mencioná-los alguns, chamar a atenção de alguns. Qual é o critério? Qual é o critério para dizer, aplica-se o CPC ou não se aplica? Eu vou trazer o primeiro. O contribuinte recebe a execução fiscal e tem uma cartinha de uma folha que não diz nada. Tem ali, União Federal, vem por meio dos seus procuradores, ajuizar a execução fiscal com fulcro na Lei 6.830, cobrando o crédito tal. Tá. Para nós que somos advogados, a gente tem conhecimento para entender que isso foi originário de uma relação tributária, teve um lançamento, foi inscrito em dívida ativa e gerou uma CDA. Que na folha seguinte tem alguns dados que vão nos ajudar a encontrar a resposta. Mas pensem na população brasileira que recebe isso. Então, qual é o problema de reformular essa petição e dar um parágrafo explicando para o contribuinte em linguagem simples por que ele está sendo executado? Um parágrafo. Eu estou pedindo
Nada além de um parágrafo explicando. E aí os contribuintes questionaram, bom, o artigo 282 do CPC atual estabelece os requisitos da petição inicial. A LEF, ela é bastante mais singela. É direcionamento, qualificação, pedido. Só isso. Tem que ter na segunda LEF. Os contribuintes disseram, não, eu quero aplicar o CPC, porque o CPC exige um pouco mais. Para quê? É formalismo? Não, não é formalismo. Não é exigir algo absurdo. É só para que a pessoa que está recebendo tenha um pouco de ciência, conhecimento do que está sendo cobrado dela. Pois bem, o STJ formou o seguinte entendimento. Não se aplica o CPC. Não precisa observar os requisitos do artigo 282 do Código de Processo Civil. Tá bem. Agora, vamos seguir com esse mesmo raciocínio nos outros casos. Embargos à execução fiscal. A lei diz que, para serem conhecidos, tem que garantir um juízo. Já se discutiu muito sobre a limitação dessa regra, tolher até o acesso ao judiciário, mas todos os pronunciamentos, exceto raros juízes heróicos que autorizam o conhecimento dos embargos sem garantia, são muito esporádicos. E a grande maioria dos precedentes dizem não é caso de conhecimento dos embargos sem garantia. Ah, tudo bem. Vamos imaginar que o contribuinte garantiu, embargou. Qual era a expectativa que esse contribuinte tem? Que a execução vai ser suspensa, correto? Embarguei, suspende a execução e eu vou discutir os embargos. Quando vier a decisão definitiva, prossegue a execução. A LEF não diz nada sobre isso. Efeito suspensivo dos embargos. Bom, então, onde é que a gente vai buscar? Vamos buscar no CPC. Vamos buscar no CPC. Então, lá no CPC, o que diz? O que estabelece o CPC atual? Vamos nem falar do novo. Ele sofreu uma alteração recente no modo de dizer, mas o cumprimento de sentença e a execução de título executivo extrajudicial sofreram alterações. Ambos os ritos foram modificados, estabelecendo que tem que garantir o juízo, tem que assegurar, e vai depender da fundamentação que a parte apresentar, demonstrando perigo de dano e verossimilhança dos argumentos, para que o juiz atribua efeito suspensivo. Aí, o que o STJ diz? Realmente, não basta garantir o juízo. Tem que demonstrar que há perigo e há verossimilhança nos argumentos. Caso contrário, não se atribui efeito suspensivo. Ora, esse contribuinte já fez um esforço hercúleo, que é garantir a integralidade mais os honorários que são fixados no despacho do juiz, certo? Se for execução fiscal, já tem lá o encargo do Decreto-Lei 1250, se não me engano. Mas, enfim, é o valor total, atualizado. Se não garantir isso, não tem. Garantiu, conseguiu, seja por meio de depósito do valor em dinheiro em juízo ou com algum bem de valor equivalente. Pois o judiciário posicionou-se no sentido de que isso não assegura a suspensão da execução fiscal. Ou seja, não vai ser utilizado aqueles dispositivos que são benéficos para o contribuinte do CPC. E aí, gente, a coisa... Bom, esses dados eu tinha mencionado para vocês. Penhora online. Essa daqui talvez seja o caso mais emblemático de aplicação do CPC na lei de execução fiscal. Nós temos no Código Tributário Nacional, artigo 185-A, uma disposição sobre a constrição de bens do patrimônio devedor por meios eletrônicos. Artigo 185-A do CTN. Estabelece a seguinte ordem. Primeiro, citado o devedor, ultrapassados 5 dias que ele tem, para que serve aquele prazo de 5 dias? Não é para embargar e não contar nada. É só para que ele tenha um período para não sofrer nenhuma constrição que ele não deseja. Esses 5 dias servem para isso.
o devedor ele vai ter a prerrogativa de escolher aquilo que é mais cômodo para ele. Pois bem, dentro desse prazo de 5 dias, o devedor tem a prerrogativa de escolher o bem que vai ser menos gravoso e indicá-lo para a garantia do juízo. Depois de ultrapassado e não encontrado pelo oficial de justiça, e já no mandado de citação ele tem ordem para procurar bens, o oficial de justiça não encontrou, agora está autorizado a penhora. Artigo 185-A do CTN. O que diz o dispositivo do CPC? Preferencialmente será feita a penhora pelo meio eletrônico. Preferencialmente. Que é mais ou menos o que está escrito no novo CPC. Basicamente o mesmo dispositivo. Posição do ministro Luiz Fux. Aplicação do CPC imediatamente. Ele fala lá diálogo das fontes, aplicação imediata da lei de índole processual. Pegando esse finalzinho da ementa, o raciocínio não está errado. Nós já estamos falando apenas de conflito entre normas de índole processual. Mas notem do que a gente está falando. Dispositivo do CTN, lei complementar, que tem, segundo o artigo 146 da Constituição, a prerrogativa de disciplinar normas gerais de direito tributário, certo? A Constituição diz isso. Normas gerais de direito tributário devem ser reguladas por lei complementar. Tem uma lei complementar e tem uma lei ordinária que é o CPC. STJ disse, não, CPC. Qual é o critério? Substituição da penhora. Esse daqui talvez seja o mais interessante. O devedor foi lá e depositou dinheiro, ok? Depositou dinheiro para garantir a execução. E aí ele teve a feliz notícia de que ele recebeu um precatório do Rio Grande do Sul. É quase que um castigo, né? Alguém ter direito a um precatório do estado do Rio Grande do Sul. O sujeito recebeu um papel e moldurar na parede para nunca mais ver ele satisfeito. Aí ele teve a seguinte ideia: opa, o Estado me reconheceu o crédito, tem um precatório, vou pegar esse precatório e vou liberar aquele dinheiro que eu tenho lá, trancado na execução, não vou nunca ver a cor desse dinheiro. Vejam, o mesmo Estado que é credor na execução fiscal, ele é devedor numa outra demanda. Ele reconhece que deve, o judiciário reconheceu, foi inscrito, ganhou a senha na fila para receber, que é o precatório. Ele pega esse título e vai lá e diz: olha, pelo amor de Deus, troque aqui porque eu preciso do dinheiro. Aí o que diz o STJ? Recurso representativo de controvérsia. Inviabilidade de substituição do bem. Recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça. Qual é a lógica de aplicação? Qual é a lógica? Meditem. Exceção de pré-executividade, nós falávamos, cujo nome consta na CDA. Está sendo executado a empresa e tem todo o problema do redirecionamento do sócio, okay? Que é um outro problema, que é no curso da execução, e sem nenhum critério, muitas vezes, se redireciona para o nome de qualquer sócio da empresa. Isso é um problema grave. E aí a gente poderia falar aqui bastante tempo sobre isso. Mas o problema é o seguinte: o nome consta na CDA. O fisco já tem tomado essa cautela de, ao inscrever, fazer a lavratura da certidão de dívida ativa, já coloca o nome do sócio administrador na CDA, para não ter problema. Aí, o que acontece no plano processual para o devedor? Inverte o ônus para que ele tenha que provar o não cabimento do redirecionamento. Ao invés de ser uma presunção de que ele não cometeu nenhuma infração à lei, nenhuma infração ao contrato, que é o requisito lá do artigo 135 do CTN,
inverte. Presumidamente, como o teu nome está lá, tu vai ter que provar que tu não infringiu a lei, não infringiu o contrato, portanto não é um caso de redirecionamento. E nem é o caso de aplicação da súmula 475, que diz que é dissolução irregular. O STJ afirmou entendimento, na súmula 475, que quando verificada a dissolução irregular, presunção de que há infração à lei, há infração ao contrato, portanto pode ir atrás do sócio. Então, o nome da CDA basta para redirecionar. Bom, aí indo mais direto ao assunto, e falando do novo CPC, alguns dispositivos que chegam agora e são aplicados à execução fiscal e que podem trazer uma série de discussões. Nós temos ali no início do código, vocês vão ouvir falar muito daquilo que é, digamos, a orientação, as diretrizes. Um dos palestrantes vai falar aqui sobre vetores do novo código. E eu chamo a atenção, artigo 4º, celeridade. É uma diretriz ter um processo célere. Está na Constituição, a duração razoável, agora está no artigo 4º do novo CPC. O artigo 5º fala sobre a boa-fé do comportamento das partes. E o artigo 6º fala sobre o dever de cooperação. Pegando tudo isso, vamos transportar para a execução fiscal. Duração razoável do processo. Processo célere. Imaginando que o contribuinte ele queira a solução e queira rapidamente se ver livre de uma execução injusta. A tramitação das execuções fiscais é célere? Não, não é célere. E não é célere por quê? Onde é que está o gargalo? Onde é que tranca? Onde é que está o problema? Vejam, nós temos, e quem litiga com o poder público, nós temos em vigor algumas normas no Código atual que prejudicam de forma sobremaneira o litígio. Primeiro, prazo em quádruplo em dobro para fazer na pública. Bom, isso aí já dilata o tempo de tramitação. Tende a resolver com o novo código. Segundo, intimação pessoal. Intimação pessoal do procurador da Fazenda. Não pode ser por carta, não pode ser por oficial de justiça, tem que entregar lá os autos e intimar pessoalmente. O segundo, presunções que operam contra o particular. Revelia e presunção sobre os fatos. Não se aplica à Fazenda Pública. Resultado. A Fazenda Pública pode pegar os autos em carga, atualmente tem que pegar os autos em carga, ficar durante 6 meses com os autos em carga, devolver depois de 6 meses os autos para não dizer nada. Não dizer nada. Consequência disso? Qual é a consequência? Atualmente nada. Vocês vão dizer, não, mas então presume-se que o que eu aleguei é verdade. Não. Não existe essa presunção contra a Fazenda Pública, não se pode aplicar revelia, não se pode aplicar nenhuma regra que limita a cognição e torna em controvérsia determinados fatos contra a Fazenda Pública. Resultado, como é que eu vou esperar a cooperação de um litigante que se comporta dessa forma? Aí vocês vão lembrar, alguns dos autores que defenderam e começaram a trazer essa ideia de cooperação, falaram, não, peraí, a cooperação que nós falamos não é entre as partes, é da parte com o juízo. Ok? E nisso nós vamos estar de acordo. Porque uma vez instaurado o litígio, o pressuposto é que não existe mais acerto. As partes não se entendem, por isso foram para o litígio. Então, é estranho esperar que as pessoas que não se entenderam no plano dos fatos vão se entender lá dentro do processo. Vão cooperar. Não tem como esperar isso dos litigantes. Mas, vamos lá. Vamos entender a cooperação como o juízo.
é razoável aguardar todo o prazo, por vezes o prazo em quadro para contestar, aí não estamos falando de execução fiscal, procedimentos do rito ordinário, ou prazo em dobro para responder, para não dizer nada, para não dar uma petição simples. Pois esse comportamento eu não vejo como ele ser coibido com o novo código. E aqui eu coloco para vocês o grande entrave, o grande problema dos litígios envolvendo a matéria de direito público. Seja tributário ou não tributário, mas quando nós estivermos litigando contra o ente público. Esse problema não vai ser resolvido pelo novo CPC, infelizmente. E aí a gente pensem na marcha processual, que dura no mínimo 2 anos. Esse é o processo mais rápido que a gente possa imaginar, e não se encerra em menos de 2 anos. Agora pensem nessa marcha com todas as vezes em que a Fazenda Pública precisa se pronunciar, ela ter a possibilidade de esgotar o prazo para não falar nada e não ter nenhuma consequência com isso. Nós temos um problema gravíssimo. Esse é um dispositivo que vai ser muito falado aqui no dia de hoje e amanhã, que é o dever de motivar as decisões. E aí, trazendo para a execução fiscal, a gente tem um procedimento que é mecânico, que muitas vezes é trabalhado em massa. Assim, vamos ser claros, os juízes eles têm uma extrema dificuldade, tem várias execuções fiscais aqui em Porto Alegre com mais de 30 mil processos. 30 mil processos de execução fiscal. Imagina, um juiz cuidando de 30 mil processos. Só ele na Justiça Federal. Esse é um dado de 2010. Provavelmente esse número seja maior hoje. É difícil e talvez até humanamente impossível esperar que em 30 mil casos o juiz ele examine, sente e vá um a um dos argumentos rebatê-los. A gente tem que se sensibilizar com este problema. Agora, quando a parte, e aí que vem, agora vem a grande crítica do advogado para o judiciário. Quando a parte, prazo cabível, apresenta embargos de declaração, dizendo, doutor, neste caso, o senhor esqueceu ou, por algum motivo, não se pronunciou sobre este tema, que é importante e que é relevante para o desate da lide. O que nós presenciamos na grande parte dos casos? Um juiz de má vontade, furioso porque nós embargamos. E aí ele vai pegar e vai dar uma decisão lá. O juiz não está obrigado a responder um a um os argumentos da parte, portanto, não é caso de cabimento de embargos. Já que a decisão não pode ser resolvida por um argumento em detrimento dos outros. O que o advogado vai fazer e como é que ele vai conseguir acessar as cortes superiores com essa decisão? Aí o advogado combativo vai lá e faz o embargo dos embargos. Ou é o risco que a gente acaba assumindo agora, aplicação de multa, litigância de má-fé e por aí vai. Então, esse problema tenderia a ser resolvido com esse dispositivo. Doutor, artigo 10, você tem que fundamentar, tem que enfrentar os argumentos. Não precisaria estar escrito, né? Vamos lá, se o advogado se pronunciou, ainda que sucintamente, deveria se dizer afastar os argumentos para dar celeridade. Porque, veja, no momento em que ele não fala, é o embargo, ele não fala, o que a gente verifica ali? Atraso, demora do processo. E isso não é pensado de forma má. Bom, agora ficou pior ainda. Mas o dispositivo que eu trago ali para vocês é sobre um grande avanço, esse sim, aí falando entre advogados, um grande avanço que é aquele que define os honorários advocatícios, estabelece critérios. Qual é o problema que a gente enfrenta hoje na execução fiscal?
Quem litiga na Justiça Federal, quem conhece os precedentes do TRF da 4ª Região, sabe o que eu estou falando. Execução fiscal, quando o contribuinte tem sucesso, ou seja, os argumentos foram acolhidos, seja via exceção, seja via embargos, são aplicados os critérios de equidade. Se afasta o percentual de 10% a 20% e se aplica a equidade. E equidade, vamos lá, qualquer coisa. É cheiro. Neste caso aqui, equidade é fixar R$500. Eu presenciei o julgamento, felizmente não era um caso meu, mas eu presenciei o julgamento TRF, em que o advogado apresentou a exceção de pré-executividade numa execução fiscal e evitou para a instituição, era uma instituição ao abrigo da imunidade de assistência a um hospital no interior do estado, que estava sendo executado em R$6 milhões. Ele apresentou a exceção e a exceção foi acolhida. E com relação ao mérito da exceção, nem veio ao caso discutir porque o juiz de primeiro grau acolheu e o tribunal manteve. Ou seja, não era devido. Seja qual for o argumento, foi acolhido e foi mantido pelo Tribunal Regional Federal. O juiz, em primeiro grau, tinha fixado em 5% do valor da causa os honorários. Aí vem a pérola do desembargador federal. Não, estou mantendo a decisão de primeiro grau, a sentença que extinguiu a execução, mas reformo no ponto da fixação dos ônus sucumbenciais. Porque, na verdade, o advogado apresentou apenas uma peça. E, portanto, não é razoável remunerar em 5% da execução por ele ter apresentado uma peça. Bom, então agora o critério é peticionar a varrer. Eu oriento então vocês a encherem de petições na execução, porque se vocês juntarem 100 petições não dizendo nada, vocês trabalharam muito. E aí tem direito a honorários condizentes com a responsabilidade profissional que assumiram. Imagina um advogado que tinha numa instituição assistencial uma execução de 6 milhões e imagina que ele venha a perder, seja por uma questão técnica ou seja por um erro profissional. Perdeu o prazo, entrou com a peça errada. Olha a responsabilidade que a pessoa assume. E às vezes a gente não se dá conta disso, né? A gente assume um caso, patrocina o interesse de um cliente. Pô, que legal, um caso expressivo, bacana, vou trabalhar, vou receber honorários interessantes. Mas é a minha responsabilidade. E se acontece qualquer coisa, vocês já devem estar sabendo de quantas demandas responsabilizando o profissional, por erro profissional, tem no judiciário. É um ônus que a gente carrega e que muitos não refletem sobre isso. Aí o juiz vai lá e diz, não, mas peraí, esse advogado fez uma peça. Ele vai ganhar 5% de 6 milhões? Ah, mano, isso aqui está errado. Não. Vou arbitrar R$5.000. E aí se passa a seguinte raciocínio. Bom, ele é um advogado que advoga em 1.000 execuções fiscais, se ele ganhar 5.000 em 1.000, ele vai estar milionário. Quem disse isso para o juiz? Da onde que ele tirou a informação de que todos os advogados advogam em 1.000 processos? E de que todos advogam em execuções de 6 milhões e que podem ter honorários? A realidade, esse é um grande problema da distinção da realidade da magistratura para a advocacia, não conhecer a dificuldade que é a advocacia, quanto é difícil ajustar honorários, cobrar honorários, fixar percentual sobre o êxito e ganhar todas as causas e receber a sucumbência de todas as causas, vamos combinar, né? É algo bastante complicado. E aí, meus amigos, avançando um pouco o tempo, despesas processuais têm dispositivo expresso que podem ser assumidas ou exigidas ao final em favor da fazenda pública, que é mais ou menos o entendimento jurisprudencial que já havia, aqui no Rio Grande do Sul até tem lei estadual definindo isso, está no artigo 91 do CPC.
Contagem dos prazos em dia, só definindo os dias úteis, então é um impacto que vai ter também na execução fiscal, porque essa regra não tem na LEF e vai se aplicar, obviamente, de forma subsidiária. O prazo conta-se da intimação, isso não vai mudar, artigo 230, continua sendo da intimação do procurador, e aí a gente tem um problema. O que tende a ser um alento, é o seguinte dispositivo. As intimações se darão por meio eletrônico. Então, naqueles juizados, naquelas varas em que há processo eletrônico, e aí a federal desde 2010 tudo é eletrônico aqui na quarta região, ok, nós temos um grande avanço e uma tramitação um pouco mais séria. Porque os órgãos públicos eles são obrigados a se cadastrar e a intimação já é feita por meio eletrônico. Isso ajuda, dá celeridade. E é obrigado, segundo o artigo 246, exceto as microempresas, pequenas de pequeno porte, quase todas as instituições têm que estar cadastradas aonde houver o processo eletrônico. Agora vamos falar do grande contingente de demandas que é a justiça comum estadual, que a gente não tem nem sinal, né? Pelo menos eu vejo assim, há muitos anos para frente ainda, para que seja implementado realmente o processo eletrônico em todo o judiciário gaúcho. Neste conflito com a justiça comum, ainda vai funcionar na forma antiga, infelizmente. E aí eu digo que aumenta o problema porque em algumas comarcas do estado não tem justiça federal. O que acontece? Delegação para o estadual das execuções fiscais federais. Vai para o juiz estadual. E o juiz estadual, meus amigos, ele não gosta de execução fiscal e ele não gosta mais ainda daquilo que é federal. Porque não é uma matéria, vamos lá, vamos combinar, não é uma matéria que ele está habituado, não enfrenta todo dia. Então esse é o caso que vai ficar lá no cantinho do cartório, uma prateleira escondida, e algum dia ele vai ser examinado, o seu advogado for muito persistente e cobrar a apreciação dessa execução federal. E quando vier a decisão, se segura. Porque isso dito, não sou eu que estou dizendo, os desembargadores federais, porque depois o recurso vai para o TRF, da Justiça Estadual vai para o TRF, os desembargadores federais, quando pegam as decisões do juiz estadual, eles ficam apavorados. Porque é um juiz que não está habituado com aquele tipo de conflito. E aí desconsidera questões que já estão pacificadas, uniformizadas no âmbito da execução fiscal federal. Certo? E aí, gente, encaminhando para o final, eu queria dizer para vocês que nós temos ainda muito a estudar, tem muitos dispositivos que eu poderia falar. A propósito desse encontro aqui era tentar resumir questões bastante pontuais, emergentes do novo CPC e problemas do cotidiano que nós enfrentamos na execução fiscal, mas eu fico à disposição para perguntas, questionamentos e quem quiser, no início eu deixei meu e-mail, quem quiser trocar alguma ideia, fique à vontade para entrar em contato. Está ali o e-mail no slide, eu peço depois que o Felipe repasse a todos essa apresentação com os precedentes e as informações e agradeço a atenção de vocês. Para encerrar, vou sortear aqui o meu livro aos presentes. Já tem aqui, inclusive, eficiência. Bom, vou fazer aqui o sorteio. Vamos pedir aqui. Bom, vou sortear aqui o nome. Maurício Castellani. Olha só. Muito obrigado. Bom, então tá. Obrigado, gente.